coisa, assim, vou tentar me comunicar com vocês. Então. A gente para. Eu separei dois trabalhos sobre o veneno da Nicrurus. A Nicrurus é a nossa coral verdadeira, né? E ela é uma serpente que causa efeitos neurológicos, né? Ela é considerada neurotóxica, né? E eu vou abordar então alguns aspectos dessa neurotoxicidade e de uso que a gente faz como uma ferramenta farmacológica, uma ferramenta neurobiológica para estudo de uma série de fenômenos que a gente pode tirar de algumas substâncias desses venenos, né? Então essa área que a gente trabalha tem dois enfoques assim, principal. Um é você, com esses venenos e essas toxinas, tentar entender a fisiopatologia do envenenamento, como também usar essas ferramentas, essas toxinas, como uma ferramenta neurobiológica. Né? No caso neurobiológico, a gente trabalha com neurotoxinas. Né? Essa serpente que a gente coral, ela faz parte de uma grande família que se chama Elapidae. Essa família está distribuída praticamente em todos os continentes. Asiáticas, vocês devem falar nas búngaros, toxinas, as búngaras, as mambas, que são aquelas serpentes que têm um veneno muito potente, né? As australianas também. E aqui nas Américas a gente tem o gênero Nicrurus, que são as corais, né? Esse veneno ele tem potentes neurotoxinas, né, que agem na pós-sinapse, a gente chama de pós-sinapse e pré-sinapse, um neurônio, né, a pré-sinapse é um neurônio onde tem um estímulo nervoso, e o pós-sináptico é a célula seguinte, que pode ser tanto um músculo, um órgão, como um sistema nervoso central ou um outro neurônio. Né? Desculpa se às vezes eu estou explicando demais, fico meio sem saber o que é explicar. Então, as pós-sinápticas, as neurotoxinas que tem aqui, elas se ligam em receptores da acetilcolina. Né? Existem dois tipos de receptores de acetilcolina, o nicotínico e o muscarínico, e tem neurotoxinas que têm uma ação pré-sináptica, que tem uma atividade fosfolipase K2, né? E que elas alteram a liberação da acetilcolina. Então, por que eu estou explicando isso? Porque no envenenamento, com essas serpentes, o alvo de ação dessas toxinas é a junção neuromuscular, né? É um músculo esquelético. Então, essas toxinas, elas fazem uma fase inicial, uma inibição da liberação da acetilcolina. A acetilcolina é o neurotransmissor da junção neuromuscular, do músculo. É ele que faz a contração muscular. Né? Tem uma fase prolongada de facilitação dessa liberação e um declínio progressivo da neurotransmissão, onde leva uma prolongada e severa paralisia. Então, o que você tem no paciente é uma paralisia prolongada. E os estudos mostram que essa paralisia ela é causada por uma depressão de vesículas sinápticas da acetilcolina que tem dentro dessas vesículas sinápticas, nesses terminais nervosos motores do músculo esquelético. Né? Esse veneno, o que acontece? Ele acaba levando a uma destruição dessas terminais nervosas, uma degeneração, e, por fim, depois de umas 2 semanas do envenenamento, você tem uma reinervação dessas fibras musculares. Né? Então, essa paralisia é causada pela depressão da acetilcolina. Né? O paciente fica com uma fisionomia que a gente chama de fisionomia miastênica, que é da miastenia, que é aquela fisionomia com o rosto caído, que a miastenia é uma doença que é causada também por deficiência de acetilcolina. Né? Aqui, para tentar explicar o que existe na literatura, os possíveis mecanismos de ação dessas fosfolipases neurotóxicas. Né? São essas fosfolipases que acabam levando a essa depressão da acetilcolina. Eu vou tentar explicar um pouquinho.
Em células nervosas existe um receptor para essas fosfolipases neurotóxicas desses venenos elapídicos, né? A partir do momento que essas toxinas elas interagem com esses receptores na membrana pré-sináptica, né? Ela promove, como elas têm uma atividade fosfolipase, ela promove a hidrólise de fosfolípidos, produzindo lisofosfolípidos e ácidos graxos. Esses ácidos graxos e os fosfolípidos, os lisofosfolípidos, eles se distribuem nessa membrana de uma tal maneira que eles promovem uma alteração na conformação da membrana. Então, o que acontece é o seguinte: aqui você tem a chegada você tem a ação dessa toxina. Isso daqui é uma vesícula sináptica que existe dentro da terminação nervosa. Dentro da terminação nervosa tem várias vesículas cheias de acetilcolina, né? Aqui nesse caso da acetilcolina. Então, quando você tem uma despolarização, alguma coisa, você tem a liberação. Essas vesículas, elas são levadas através de uma série de proteínas, do citoesqueleto, elas são levadas para a terminal e aqui elas são ancoradas aqui nessa membrana pré-sináptica e com a entrada do cálcio na célula, ela promove uma série de alterações e libera esse neurotransmissor, né? Existe um mecanismo fisiológico de economia do organismo, onde essa vesícula ela vai ser reaproveitada. Só que com essas toxinas, essa alteração na conformação da membrana, ela impede que haja a fisão dessa vesícula, né? Ou seja, que ela se internalize novamente e seja carregada de acetilcolina novamente para ela ser funcionalmente ativa, né? Então ela fica inativada, tá? Então é necessário a produção de uma nova vesícula para que essa acetilcolina seja funcionalmente ativa novamente. Isso demora cerca de umas 2 semanas no envenenamento, né? Aqui é só para ilustrar, é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura. No ar, aqui no ar a gente tem uma cultura de neurônios. Isso aqui seria um neurônio controle com os seus prolongamentos, né? Quando você tem essas toxinas, elas formam esses bulbos pequenininhos aqui, que é exatamente um aumento da membrana pré-sináptica, né? Porque essas vesículas elas não são mais internalizadas e elas aumentam a superfície da pré-sinapse. Então, na microscopia eletrônica você vê esses bulbos aqui que correspondem a esse aumento de... É como se a membrana ficasse frouxa, né? Ela aumenta o tamanho dessa membrana. A junção neuromuscular ela é uma preparação muito difícil de você estudar. O que tem sido usado na literatura atualmente é usar culturas de neurônios, cultura primária, né? O neurônio, como ele não se reproduz, você não pode ter uma linhagem de neurônios. Então, você faz a partir de células de neurônios de rato, você faz cultura. E essas culturas são usadas para se estudar essa toxicidade, a neurotoxicidade dessas substâncias, né? Nós fizemos um trabalho usando essa cultura de neurônio, né? Existem vários trabalhos feitos com toxinas lapídicas asiáticas, australianas, e aqui no Brasil, na nossa coral, não tinha nenhum trabalho feito para ver essa neurotoxicidade. Então, nós fizemos um trabalho para estudar se essas fosfolipases isoladas do veneno da micrurus, se elas são tóxicas para as células neuronais, né? Que é o começo para a gente entender. Então, a gente fez esse trabalho aqui, antes de fazer a cultura, a gente viu que ela, no sistema nervoso central, ela é tóxica, né? Duas toxinas que a gente isolou, que a gente chamou de MLX8 e MLX9, né? Principalmente essas duas aqui, que elas causavam uma série de alterações, desde convulsões nos animais,
Então a gente viu que tinha uma toxicidade, né? Tinha perda de neurônio, e aí a gente começou a fazer um estudo in vitro com essas toxinas, né? E investigar então os efeitos dessa toxina nessas culturas de neurônio. Então a gente, nesse trabalho nós fizemos a caracterização morfológica dos neurônios, as alterações morfológicas, né, do grupo dessas toxinas, a viabilidade celular, a citotoxicidade, o tipo de morte celular, o potencial elétrico da membrana mitocondrial, a caspase, que é uma das proteínas envolvidas em morte, fragmentação de DNA e concentração de óxido de nítrico liberado. A gente vai explicar cada um deles. Aqui é um cromatograma de GH-PLC de fase reversa, que é onde foi feita a purificação desse veneno, né? Então, cada pico desse aqui é uma toxina isolada. E nesse trabalho a gente usou o pico 8 e o pico 9. Tá? E já foi determinada a massa molecular dessas duas substâncias, estão aqui. Então nós fizemos a cultura, uma cultura de neurônios, eles são feitos a partir de embriões, né? Para que essa cultura seja o pós-natal e adulto é muito difícil de você manter. Então você usa células embrionárias para fazer essas culturas. E depois de 7 dias dessa cultura, a gente mantém estufa de CO2, né? Incubadora de CO2 a 37 graus, você faz a incubação com as toxinas. A gente usou essas duas toxinas em diferentes concentrações e algumas drogas que a gente sabe que efetivamente induzem lesão. Né? E o tempo de incubação vai depender do teste que a gente fez aqui. Né? A gente fez primeiro uma análise morfológica. Isso daqui são essas células, todas as células que estão em verde são células viáveis, são células que estão, a gente usa o laranja de acridina, que é um corante, um fluoróforo, que ele penetra em qualquer célula. Célula viável e célula também, ele é capaz de penetrar na membrana. Né? Então o que está em verde aqui são células viáveis, isso aqui é o nosso controle. A gente também usou um outro corante, que é o brometo de etídeo, que é um intercalante de DNA, que ele só entra na célula quando você está com a membrana da célula danificada ou se tem alguma alteração de permeabilidade de membrana. Então, o que aparece em vermelho ou laranja é o brometo de etídeo, que foi capaz de entrar em células que não são mais viáveis. Esse tipo de formação aqui é típico de um tipo de morte celular que a gente chama de apoptose, que forma o que a gente chama de corpos apoptóticos, que são fragmentação da cromatina, do DNA, e ele aparece em dos estágios mais avançados, então você observa esses corpos apoptóticos, né? Que a gente observou em 24 horas de incubação dessas culturas com a toxina, tem uma atividade fosfolipásica, a toxina 8. Aqui também tem características desse halo, que é uma retração do núcleo, forma esse halo no citoplasma. Então todas essas células estão em processo de morte neuronal. Né? Estão mostrando diferentes fases. Aqui um corpos apoptóticos, aqui células que ainda estão com o núcleo inteiro, mas já tem esse halo, esse vácuo, né? Aqui é uma toxicidade uma dose, uma toxina que é muito mais tóxica, que a gente fez debris celulares, ou seja, são restos de células que ficaram, né? Aqui a gente fez uma microscopia eletrônica também, em colaboração com o Laboratório de Biologia Celular do Butantan. Aqui isso daqui é um núcleo, né? Aqui, esses fios são as fibras, são axônios ou dendritos dos neurônios, são normais, né? Aqui mostrando o núcleo, uma rede de fibras nervosas também normais, bem preservadas em volta desses neurônios, desse corpo celular. Né? Aqui também são regiões de mitocôndrias, que temos aqui, os complexos de Golgi, aqui
estão todos preservados. Isso daqui é uma terminal nervosa, né? Essas bolinhas que vocês veem aqui são essas vesículas de neurotransmissores que eu falei para vocês, né? Então aqui, isso daqui seria uma sinapse, aqui é um terminal e aqui é um corpo celular. Aqui a gente vê uma sinapse axossomática, né? Elas podem acontecer em diferentes partes do neurônio. Essa que a gente colocou aqui é um terminal axônio preservado. Aqui já é com a toxina. Esses vacúolos já são degeneração do citoplasma da célula, né? Muitos vasculitos. Aqui é uma célula da glia. A célula da glia são células de sustentação do tecido nervoso, que está em apoptose, você vê a cromatina fragmentada aqui, né? E vários vacúolos mostrando essa. Aqui é a rede de axônios, está totalmente fragmentada aqui, né? Tudo é diferente da outra. Esses axônios começam e não terminam em nada, né? Eles estão totalmente fragmentados. Isso aqui é um núcleo. O que mais? Citoplasma, a vaporização do citoplasma. Tem alguns neurônios apoptóticos aqui, que seriam alguns corpos apoptóticos, que são aquelas pontinhas pretas, né? Aqui é uma área citoplasmática com mitocôndria vaporizada, né? Nós temos isso aqui, uma mitocôndria vaporizada. Ela pode aparecer tanto redonda como comprida, depende do porte, mas o importante é que o interior dela está vaporizado, né? E os terminais nervosos degenerados. Aqui também nós fizemos um teste, que é um teste do brometo, que é um sal de tetrazóleo, que é o NPT, que ele mede a atividade metabólica de células viáveis, né? Ele é reduzido a formazan, de forma precipitada violeta, pela uma enzima mitocondrial que chama succinado deshidrogenase, e é uma enzima que ela é ativa em células com metabolismo celular intacto, né? Então esse formazan ele é quantificado por espectrofotometria, né? E correlaciona então com o número de células viáveis. Então aqui a gente vê o controle, né? E aqui é um controle positivo, que é o KCl de 150 milimolar, que ele estoura a célula, né? Então você vê que tem só com controle. E aqui ele fez diferentes tempos, né? Mostrando a diminuição da viabilidade celular, né? Aqui 12 e 24 horas, né? Tem diferentes concentrações da substância. E aqui, apesar de parecer, não tem muita diferença de concentração, né? Porque nós não conseguimos encontrar uma correlação direta entre concentração e aumento de morte, né? Aqui foi uma curva do tempo dos mesmos efeitos. Quanto maior, quanto mais tempo a cultura fica exposta, ela aumenta o número diminui a viabilidade das células, né? Um outro teste que a gente usou para ver citotoxicidade é um teste para você ver quebra de membrana. O LDH ele é liberado rapidamente pela estrutura quando a membrana da célula é danificada. E ele a viabilidade celular é inversamente proporcional à quantidade de LDH liberado. Ela é formada, o piruvato, através esqueci o nome da página. É formado o piruvato através dessa enzima, ela forma o lactato e você vai medir o consumo do NADH. Isso está diretamente relacionado a lactato deshidrogenado, desculpa. Você está medindo aqui quanto mais células mortas, membrana danificada, então maior o consumo do NADH.
Apoptose e necrose são dois tipos de morte, duas vias diferentes de morte que a gente pode identificar por alguns testes, né? Um dos testes que se pode identificar por apoptose é da anexina 5, que é uma proteína que se liga à fosfatidilcerina, que que ela se externaliza no início da apoptose. Logo que você tem algum indício de apoptose, de morte, ela é externalizada e a anexina 5 ela se gruda na fosfatidilcerina. Tá? E o iodeto de propídio é também um intercalante do DNA, que ele só entra em células que estão com a membrana lesada, né? Lesão de membrana. E ele se liga também ao DNA e que vai indicar necrose. Então você faz isso aqui é feito por citometria de fluxo, né? Aqui você vê, as células viáveis, elas são anexina negativa, porque não tem a proteína externalizada. Ela também é negativa para o iodeto de propídio, porque a célula não está com a membrana lesada, né? E as células necróticas têm uma alta fluorescência, do iodeto de propídio. As apoptóticas é a anexina positiva, né? Mas não são coladas pelo iodeto de propídio, então você tem uma proporção dessas células, né? O que acontece aqui, só para ilustrar, é que na apoptose, a esterilização e a anexina ela se gruda. A fosfatidilcerina ela é um lipídio que fica mais para dentro e depois ele se vai para externaliza. Essas vias que você falou, necrótica e apoptose, você pode imaginar que a apoptose é uma morte por dentro, quer dizer, o DNA se... A apoptose ela é chamada de uma morte programada. Ela acontece muito na embriogênese e no recém-nascido, né? Que ela é uma morte que faz, um processo que a gente chama de... ela normalmente não acontece em doenças, né? Mas hoje já se sabe que até pode, mas ela é um processo fisiológico, né? Por exemplo, no recém-nascido você tem uma formação imensa de sinapses de neurônios no sistema nervoso, né? Muitas daquelas sinapses vão morrer. E quem faz essa seleção aí do que vai para frente ou não é a apoptose. E ela acontece, é um processo assim que não tem inflamação. A necrose é um processo mais agressivo. A célula estoura, ela promove um processo inflamatório no tecido ou na cultura em volta. E a apoptose não, ela tem a fragmentação do DNA e não tem um processo inflamatório. Ela é muito menos agressiva. E se fala que a necrose geralmente ela acontece com processos muito mais agressivos do que quando você desencadeia a apoptose. Em 3 horas você vê na cultura você tem um pouco de apoptose normal, né? Você tem as células acabam tendo um nível de apoptose. Mas com as toxinas esse nível de apoptose sobe bastante, né? A apoptose tardia a gente chama quando a membrana já não está íntegra, né? Chega uma hora que ela começa também a ter uma permeabilidade alterada. Tá? A apoptose aqui, então, uma das características é diminui o potencial de membrana mitocondrial, que é uma coisa que a gente vai medir. Ela ativa uma série de proteínas pró- e anti-apoptóticas. Ela leva à fragmentação do DNA, produção de umas espécies de oxigênio reativas e aumento da permeabilidade citoplasmática no fim do processo. O potencial elétrico da membrana, uma das primeiras coisas que é afetada na morte, tanto pela apoptose como pela necrose, é a membrana da mitocôndria, né? Que é uma organela assim, vital para a célula. Né? Muitas outras não sejam, mas
Então existe um método para você medir. Normalmente o potencial de membrana da mitocôndria ele é mantido ele é muito negativo, né? Que essa negatividade interna desse potencial é mantido por uma série de proteínas intracelulares que mantêm esse potencial negativo. Então, essa alteração, a subida desse potencial, ou seja, essa diminuição de negatividade dele, né, é um indício de que a célula não está bem. Né? A rodamina é um fluorófilo, que é um cátion lipofílico, que ele se internaliza muito facilmente na membrana quando ela está com o potencial bem negativo. Né? E ele cora as mitocôndrias e promove imagens de autofluorescência de mitocôndrias em células vivas. Então, quanto maior a fluorescência, mais negativo é esse potencial. Né? Então, aqui em vermelho a gente tem isso é feito em citometria de fluxo também. O vermelho são células controle, né? Do potencial delas, onde a rodamina foi capaz de entrar maciçamente na célula, e aqui 1 hora de incubação com a toxina e 3 horas. Né? Depois de 3 horas de incubação, você tinha já 26% das células não viáveis. Com a outra toxina, a mesma coisa, em 3 horas de incubação, já 39% das células já tinha um potencial de membrana não tão negativo, né? Mostrando já tem um processo. A gente pega 1 e 3 horas, porque é um processo que é uma das primeiras coisas que se observa essa alteração do potencial de mitocôndria. Aqui uma das proteínas que é uma cisteína protease, que tem um papel fundamental nessas vias centrais de apoptose. E ela é responsável assim, pela reparação do DNA. Então, a ativação dela significa que tem algum injury. Né? E aqui ela foi ativada em 3 horas, né? Aqui é o controle e a ativação dessa enzima, dessa castal de fibras. Aqui foi uma eletroforese de gel de agarose, para a gente ver fragmentação do DNA. Aqui é o marcador de massa molecular de KD. 1 e 2 são as toxinas. 1, 2, 3 e 4 são as toxinas. Né? Quando o DNA está fragmentado, ele aparece em uns pares de 180 a 200 bases de nucleotídeos. Né? E ele aparece aqui, ele não dá uma banda única, com um único peso molecular, mas ele está maior aqui, mostrando que tem já uma fragmentação de DNA. Né? O nosso controle que a gente usou não foi muito bom, que é o termutil, que é uma droga que sabiamente induz essa fragmentação. Né? Um outro teste que a gente fez, a gente vai repetir ainda, que é a produção de óxido nítrico. O óxido nítrico é um gás, que ele é um neurotransmissor, ele está envolvido em uma série de funções fisiológicas, mas dependendo da concentração dele, ele pode ter um efeito lesivo para a célula. Né? Nós observamos que a toxina 8, uma dessas fosfolipases que a gente usou, ela aumenta sensivelmente os níveis de MO. Então, uma das vias de morte que pode estar sendo ativada é através do MO. Né? Aqui eu vou mostrar só para dar um exemplo para vocês. Um dos vilões, primeiros vilões que tem é a entrada, é a alteração de permeabilidade de membrana. Você tem um aumento de cálcio muito grande dentro da célula, e esse cálcio ele é tóxico para a célula. Né? Ele começa a ativar uma série de vias que pode levar à morte neuronal. Também fosfolipases, calmodulina, que são proteínas que simulam cálcio, proteases, hidronucleases, que pode levar a uma série de injúrias, como fragmentação de DNA, quebra do citoesqueleto, produção de MO, espécies de oxigênio reativas,
ácido araquidônico, produzindo espécies degenerativas, dano de mitocôndria, diminuição de ATP, tudo isso pode levar à morte neuronal. Né? Aqui a gente está propondo que essa toxina pode estar envolvendo essa via, que a outra toxina a gente já repetiu mais uma vez, ela realmente não tem esse efeito. Né? Então as conclusões aí são, a gente viu que a morte celular tem uma morte da alimentação do DNA, ativa a caspase, altera a potencial de membrana da mitocôndria, tem alterações morfológicas, tanto microscopia confocal, fluorescência, como também a microscopia eletrônica. Né? E eu separei um outro trabalho, não sei se tem tempo ainda. Esse trabalho aqui foi feito com toxinas que agem na pré-sinapse, que são aquelas que causam esses efeitos de depressão de neurotransmissor, de lesão. Tem outras toxinas dessa serpente que tem uma ação na pós-sinapse, que a gente chama, né? Que agem em receptor da acetilcolina. Então a gente fez um trabalho também com isso aqui, deixa eu pegar meu copo. Falar para vocês esses dois trabalhos, como eu falei, ele é apoiado pelo INCTOX, que é o nosso Nacional de Tecnologia em Toxinas, né? Tem uma série importante em outros centros também do Brasil. Nesse trabalho a gente trabalhou com as toxinas que agem agora na pós-sinapse, que agem no receptor. Né? Esse veneno ele é muito rico em toxinas que agem em um tipo de receptor, chama-se muscarínico, que ele tem uma importância muito grande como ferramenta farmacológica para o estudo de uma série de doenças neurodegenerativas do sistema nervoso. Né? Os receptores muscarínicos estão envolvidos com Alzheimer, Parkinson, uma série e fisiologicamente esses receptores estão envolvidos com o processamento do aprendizado e da memória. Então chamou muita atenção esse veneno, porque até então só tinha descrito na literatura esse tipo de substâncias de venenos de mambas, das búlgaros, que são as asiáticas, australianas, africanas. E aí da nossa Micrurus não tinha, até então, sendo que não tinha essas toxinas muscarínicas. Aí nós fizemos uns testes, aí a gente conseguiu achar duas delas, né? Vou mostrar para vocês rapidamente. Tá. Então, como eu falei aqui, até então só tinha dessas africanas, que eu chamava mamba verde, né? A gente chama de MT, são toxinas muscarínicas. Elas pertencem a uma família de toxinas que tem uma estrutura que eles chamam de 3 dedos, tipo 3 dedos. São 3 cadeias polipeptídicas que são interligadas por ponte de sulfuro. Né? Elas são chamadas pela estrutura de cada célula. Né? Elas interagem com vários tipos de receptores muscarínicos, lembra de muscarínico, né? Tem uma variedade de características funcionais, como antagonistas competitivos, moduladores alostéricos e também efeitos agonistas. Né? Então a gente vai estudar essas toxinas aqui. Aqui é um pouco do envenenamento, tem baixa incidência, se tem na coral ela tem uma baixa incidência de envenenamento. Os sinais e sintomas, acho que eu já expliquei para vocês no outro, né? Que é esse bloqueio da transmissão neuromuscular. Né? Então, nesse veneno tem identificado essas fosfolipases, que a gente estudou nesse trabalho anterior, e essas neurotoxinas que
são pós-sinápticas, né, que a gente vai escrever agora. Você vê a estrutura delas, tem uma série delas, todas essas são de asiáticas ou africanas ou australianas. Né? Isso daqui é o receptor da acetilcolina. Né? O sítio de ligação no receptor da acetilcolina é entre essa subunidade alfa aqui. Ó. Ela sempre acontece, o sítio de ligação da própria acetilcolina, e aqui, nesse caso dessas toxinas, eles agem exatamente no sítio onde se liga a acetilcolina. Né? Eles são o que a gente chama de agonistas ou antagonistas competitivos, ou seja, está competindo pelo mesmo sítio de ligação da acetilcolina. Né? Então, existem outros sítios que não são competitivos, outros sítios alostéricos da molécula que não são o mesmo sítio de interação da acetilcolina. Bom, o que nós estudamos? Essas toxinas tem um como ferramentas farmacológicas para estudar funções do sistema nervoso central e periférico e também entender a participação dela no envenenamento pela coral. Né? Então aqui a gente estudou esses componentes que têm ação no receptor muscarínico. Nós fizemos então uma purificação dessa toxina que a gente chamou MT. MT da literatura é toxina muscarínica, muscarínico toxins, e ML é de meliscato e alfa, que foi a primeira que a gente descobriu. Né? Chamou MT, ML alfa. Nós determinamos o peso molecular, né, a massa molecular, uma sequência parcial de aminoácidos e a caracterização farmacológica dela em ligação nos sítios. Eu vou explicar para vocês essas duas objetivos. Aqui está o cromatograma dela. Né? Agora, essa toxina que a gente está usando aqui é esse pequenininho aqui, que é muito difícil trabalhar com ele, porque a quantidade que tem é muito pequena. Né? Aquelas outras duas, os outros trabalhos daquele trabalho anterior são esses dois químicos aqui, né? Mas essa aqui é muito difícil porque tem muito pouco. Então foi feita uma caracterização bioquímica, a gente testou o pico 1, 2, 3, 4 e 5, né? E apenas esse pico 4 aqui é que mostrou atividade no receptor muscarínico. Né? É um experimento que a gente chama de binding, que é a ligação. Você tem uma substância radioativa aqui, o quinoclidinilbenziato, que é o QNB, tritiado, né? E a gente faz uma preparação de membrana, no caso a gente usou uma estrutura do sistema nervoso que chama hipocampo. Você faz uma preparação de membrana, né, através você tira o hipocampo do animal, você homogeniza, centrifuga, até você ter só a membrana, né, onde ficam os receptores. E aí você coloca essa substância radioativa aqui, ó, o QNB radioativo, né? Essa aqui é a massa. Aqui é o sequenciamento dela. Estou lá me adiantando para você acabar. Como é que é esse binding? Pela sequência de aminoácidos dela, ela não tem nenhuma descrita na literatura, ela tem alguns resíduos homólogos, né? Mas ela foi considerada como uma toxina nunca descrita. Né? Por um banco de dados que a gente tem, a gente compara a sequência de aminoácidos. Né? Então, a caracterização farmacológica que foi feita com esse ensaio de binding. Né? Esse QNB é uma droga que é um antagonista que se liga nos receptores muscarínicos. Né? Então, como é que a gente faz isso aqui? O binding ele é feito assim, você tem um não específico, ou seja, você coloca uma quantidade de QNB tritiado e ele vai se ligar não só nos receptores muscarínicos, mas ele se liga numa série de outras substâncias. Então, ele chama de uma ligação não específica. Aí você coloca um antagonista frio, ou seja, não marcado, que é a atropina no caso,
A atropina, ela é um antagonista de receptor muscarínico. Então, ela desloca o QNB do receptor muscarínico e ela toma o lugar, né? Aí você faz por uma diferença, você tem o total e você tem aquele onde a atropina ligou, né? Ela deslocou o QNB marcado, você faz a diferença do total para o não específico e você tem o específico. O específico é exatamente onde a atropina ligou, né? O que sobrou. Eu tinha o total, deu para entender? Então aqui a gente faz uma curva. O KD são algumas medidas que a gente faz aqui uma contagem de escápula, que é a mesma coisa aqui, mas aqui você pode determinar uma série de parâmetros, quer dizer, o Dmax, que é o número de sítios que tem essa preparação, né? Uma série de coisas que você pode determinar. E aqui está mostrando então a ligação, é um termo de controle mostrando a ligação do QNB nesses receptores. Aqui a gente colocou uma concentração do QNB de meio nanomol, nanomolar, que a gente sabe que é uma concentração já de literatura que é próxima do que a gente chama daquela concentração que causa ocupação de 50% dos receptores que tem disponíveis. Então a gente viu que o pico 1, 2, 3 e 5 não deslocaram, não teve deslocamento nenhum, você aumentando a concentração dessas toxinas, não tem efeito nenhum nesse receptor. Aí a toxina, essa MTML-alfa, ela deslocou o bind do QNB. Então você aumentando a concentração aqui, você tem a da toxina é essa curva aqui. E essa aqui é um padrão de droga que age nesse receptor, que é a atropina, né? Então, aqui a gente está vendo então, que essa toxina, ela tem um perfil aqui que a gente chama que provavelmente ela está agindo em 2 sítios, porque ela não tem um perfil único, ela tem uma quebra aqui, como se tivesse 2 curvas. Então, a gente identificou, fazendo cálculos que a gente faz aqui, que você tem 2 sítios de ligação, um de alta afinidade, que é esse aqui, e um de baixa afinidade. Então, em um sítio de ligação dessa tipolina que tem alta afinidade, e em um outro sítio ele tem uma afinidade menor, né? A gente mediu também o inositol fosfato. A gente saber, esse teste de binding, ele não diz para você se ela é uma agonista, ou seja, se é uma droga que ela mimetiza o efeito da substância endógena, no caso da acetilcolina, ou se ele tem um efeito contrário, né? Se é um antagonista. Então, você precisa de testes fisiológicos para saber se ele é um agonista ou antagonista, né? Os receptores muscarínicos no sistema nervoso central já foram clonados 5 tipos: o M1, M2, M3, M4 e M5. Né? Sabe-se que o receptor muscarínico não é único, ele tem 5 tipos diferentes. E eles são, existem os segundos mensageiros que fazem que levam a resposta dele, o efeito fisiológico dele, né? A gente sabe que o receptor M1, M3 e M5, que é o que tem mais nessa preparação que a gente usou, eles levam a fosforilação dessa proteína, eles são ligados à proteína G, que ela ativa a fosfolipase C, ela produz o diacilglicerol e IP3, né, que é dependente de cálcio. Então a gente foi ver se um agonista, ele aumenta a produção do IP3. Né? Quando você tem um agonista que se liga nesse receptor, ele leva ao aumento do IP3. E um antagonista, ele diminui o efeito induzido por um agonista. Né? Ele bloqueia esse efeito.
Então, o que a gente fez? O carbacol é uma droga conhecida e a gente sabe que ele é um agonista e ele, por ser um agonista, ele aumenta a concentração de inositol fosfato. Tá? Então, agora a gente foi ver com a nossa droga. Primeiro nós fizemos um teste dele sozinho, ele não deu efeito nenhum. Bom, então parece que ele é um antagonista. Como é que a gente sabe isso? O carbacol, ele é um agonista, ele aumenta os níveis de P3. E aí nós colocamos junto com o carbacol a toxina NTMLX, NA. E nós vimos que ele reverteu o aumento induzido pelo agonista, ou seja, ele tem uma característica de antagonista. Né? O agonista aumenta, o carbacol aumenta e ele reverteu esse aumento e foi concentração dependente. Uma concentração de 10 a menos 7, ele foi capaz, ele reverteu esse efeito induzido pelo carbacol, mostrando que essa droga tem um perfil de antagonista. Então, nós fizemos os outros antagonistas e realmente conhecidos, né? Eles têm um perfil realmente de antagonista. A clozapina é antagonista também, a metrocalamina também. Aí o carbacol é fixa, não? A quantidade de carbacol é fixa, não? Desculpa, não. A quantidade de carbacol é fixa. É fixa. Essa vai mudar só. Vai mudar aqui a concentração do antagonista. Isso, O carbacol aqui é 10 a menos 5 molar, né? E você vai mudando a concentração do antagonista. Pelo perfil que a gente viu, ele tem um perfil de antagonista e agora a gente está com testes fisiológicos na aprendizado e memória. Né? A gente está injetando a toxina no hipocampo do animal, que é a área onde existe o processamento de memória, de aprendizado de memória, e você vai ver, a gente sabe que agonistas muscarínicos, eles têm uma facilitação no processo de consolidação de memória. Né? Então a gente quer ver o efeito dessas toxinas nesse processo. Então você precisa ter testes fisiológicos para comprovar isso. Né? Então a gente está fazendo, além desse, que é um fisiológico, a gente está usando outros. Né? Então a conclusão aqui. Essa aqui é que a sequência é uma toxina nova, não descrita, né? Aqui a sequência parcial. Ela inibe pela formação de receptores muscarínicos e tem um perfil de antagonista. Os estudos que a gente está fazendo agora é usar outros antagonistas seletivos, ver uma outra via de sinalização além de P3 cíclico, vendo no aprendizado de memória, em órgãos isolados, né? A gente faz preparação de coração isolado, de hídro isolado, de deferente, uma série deles, onde tem esses receptores para você ver o efeito fisiológico dele. Né? E nessas células que chamam-se CHO, uma célula isolada do útero de hamster chinês que não expressa nenhum tipo de receptor muscarínico. Aí você compra já essa célula transfectada, um tipo 1, outra como tipo 2, então você tem como testar a sua toxina em cada uma dessas linhagens de células. Isso aí. Esses DAIs que você mostrou no primeiro trabalho, o vermelhinho, você falou que ele era mais, ele entraria mais
uma membrana que tivesse algum tipo de modificação? É o brometo de etílio e o iodeto de propíleo. Eles só conseguem penetrar na membrana quando tem um poro maior, quando tem uma alteração de permeabilidade da membrana. E eles vão direto no núcleo, eles são intercalantes, eles são cancerígenos, né? Eles são intercalantes do DNA. Então, luz UV, no comprimento de onda UV, ele fica vermelho e laranjado. É só uma questão de porosidade da membrana ou algum outro tipo de modificação? Ele seria sensível também? Não, é só por causa de alteração da permeabilidade da membrana. Quando ela começa a abrir poros na membrana, e assim ele acaba entrando. Você não conhece nenhuma dificuldade que seja sensível a modificações estruturais mais leves, mais menores? De membrana? É. O que a gente vê, aquele teste que a gente faz da mitocôndria. Esse é o primeiro teste assim, que se faz para você ver se está começando a ter alguma alteração. É o potencial de membrana das mitocôndrias. É um teste muito usado, que é com a rodamina. Que é a rodamina a rodamina é um cátion lipofílico, então ele entra, quando a membrana está muito negativa, ele entra na membrana. Além da rodamina 123, tem alguns outros, também é rodamina, mas tem outros radicais, coisas que são até mais usados do que esse que eu vejo. Ele gruda, ele entra na membrana? O que ele faz? Ele passa por canais iônicos que tem na membrana. Né? Tem canal de sódio, de cálcio, ele acaba passando pela sua polaridade, ele passa. Mas você tem, por exemplo, uma micela, que não é uma membrana celular, é um bem menor. E vamos supor que você de alguma forma faça com que ela fique mais eletronegativa. Ela vai ter afinidade por essa rodamina. Provavelmente sim. E vai grudar nela, você acha? E em outras micelas não aconteceria isso. Ela selecionaria aquelas que são mais eletronegativas? Acho que sim, porque ela é... Eu só tenho experiência com membranas biológicas, assim, maior, mas eu acho que ela poderia talvez entrar, sim. E é fácil porque achar quem esse mantém lugar? esse lugar é assim. Quem mantém essa eletronegatividade, no caso da mitocôndria, são uns complexos, são 4 complexos de proteínas. Eu não sei te dizer assim exatamente, eu sei que elas são importantes para toda a cadeia respiratória da mitocôndria. Né? Então são elas que mantêm esse potencial negativo. Mas se você colocar um potencial negativo, eu acredito que ela vai entrar também. Quando a fosfatidilcerina passa da membrana interna para a membrana externa, você sabe qual é o mecanismo que faz isso? Na realidade, as coisas são assim, a gente sabe até, eu não sei detalhes. Né? Não sei dizer mais detalhes sobre o que faz ela. Até que tem trabalho, posso dizer para você. O que faz ela ser a primeira que se externaliza, né? A fosfatidilcerina. Essas são técnicas. A medicina é um método que a gente usa e esse experimento especificamente não foi feito nem no meu laboratório. Né? Eu posso dizer para você. Agora, se eu entendi bem, aquelas primeiras toxinas que você trabalha, o efeito drástico assim, é disparado quando você tem a ação daquela fosfolipase, muda a conformação da membrana e aí é que começa a dispara todo o processo. Você vê na cultura, você vê essas bolinhas, esses bulbos, esses lugares. E é explicado dessa maneira. E a membrana aumenta, né? Porque na realidade, fisiologicamente, você faz a vesícula, libera
depois a membrana tem que voltar, né? Ela começa, como ela não volta, ela fica pretinha, né? Aumenta essa terminal. E você vê pacientes lá no hospital do Cantã, o paciente demora de 15 ou mais dias para ter todos os efeitos. Essa parte muscular, ele não consegue levantar da cama, não consegue, a parte motora fica muito comprometida. Essa face que a gente chama de miastênica, né, ele fica. É tudo por causa dessas toxinas do primeiro trabalho. Mas é o corpo que ataca elas ou você tem que dar uma droga para que ele volte a ter? Na realidade é uma regeneração do próprio organismo. No segundo caso, você falou daquela proteína MT, alguma coisa. Qual que é o peso molecular dela? Essa que eu estou usando é 7.000 e pouco. Pequeno. Aquelas outras fosfolipásicas, elas têm 13.000, essa tem 7.160. Deu para ficar com 10. E essa cobra tem a coral verdadeira paraguaia, diferencia uma da outra. Ela, por exemplo, uma família verdadeira pode dar uma falsa ou não? Ou é outro vídeo? Não, é outro. Na Só realidade, parecido. elas são diferentes. São espécies diferentes. São só. A fisionomia da cor das cores. A gente podia pensar assim, que a natureza colocou umas com veneno e a outras não, né? E qual que é a diferenciação que está falando? Isso é diferente dela por esse motivo, sabe? Ela não tem o que a gente chama de um aparelho de inoculação de veneno. Quando a gente fala que uma serpente ela é não peçonhenta, né, é que ela não tem os dentes das serpentes que são peçonhentas, eles têm um canal, né, por onde o veneno é drenado. Né? Ela tem uma glândula de veneno e nessa glândula, a saída da glândula é o dente da serpente, tem um canal no centro onde ela inocula o veneno. Né? E ela tem um aparelho de veneno também próprio. A dentição dela, quando ela morde, ele consegue inocular esse veneno. As serpentes que não são peçonhentas, eles chamam, elas não têm esse sistema. E não é uma modificação genética de uma para outra assim? Não é. É totalmente diferente. É diferente. Agora, você tem exemplos de venenos, de toxinas que estão sendo usadas para fins terapêuticos? Eu sei que tem umas para fazer. Tem o captopril, que é um antidepressivo, que é da jararaca. E tem uma série de peptídeos sendo isolados aí como que agem no sistema na pressão também. Mas não tem nenhuma ainda. Que uma toxina, a partir do momento que você isola, você trabalha, para ela virar medicamento, é uma coisa assim, pode ter 15 anos. É muito tempo. É muito tempo para você. Aqui no Brasil, então, patente você tem que fazer fora, não dá para fazer aqui, a gente não tem apoio nenhum aqui. Né? É muito complicado. Ninguém entende de patente. Então, vocês devem ter também O Gates vai investir mais, eu sei. Pois é, Eu dei história assim. o Gates a gente falou aqui que vinha alguém de fora, né? Poder investir. Você viu essa história? Ele não tem feito não, receptor noradrenérgico, não. Adrenérgico? É. Não. Essas toxinas não tem. Só no colinérgico. Só no colinérgico.
Esse veneno ele é praticamente as toxinas que tem na pós-sinapse, que agem na junção neuromuscular, são nicotínicos, é um tipo de receptor que tem na junção neuromuscular, que dá também, que colabora com essa paralisia, né? Então, o veneno tem toxinas assim que são super interessantes de você analisar. Na pré-sinapse, ele bloqueia a liberação, ele acaba com a acetilcolina que tem lá. E na pós-sinapse, ele bloqueia, né? Então, não tem escapatória. Se não tiver um tipo de toxina, tem a outra, que elas são sinérgicas normalmente, em relação a efeitos aditivos. Não Mas só... trabalha, por exemplo, na placa ou só entre sinapse? Tem alguns, que eu não trabalho com junção neuromuscular, mas tem trabalhos feitos com junção neuromuscular na placa terminal, mostrando esses efeitos tem alguns mostrando realmente que você tem bloqueio da liberação da acetilcolina e bloqueio de receptor nicotínico na placa terminal. Só por curiosidade, tem alguma relação com essa droga e o Botox? Você falou uma coisa interessante. Quando eu mostrei esse slide lá que tem aquela terminal assim, eu cortei um pedaço dele. O outro pedaço dele é onde está explicando o mecanismo de ação do Botox. Como eu não ia falar, eu acabei tirando. Dentro da terminal nervosa, você tem o que a gente chama de, por exemplo, essas vesículas, elas não ficam soltas ali, elas estão ancoradas, a gente chama de proteínas do citoesqueleto. Então elas ficam, para ela ser mantida na terminal nervosa, né? Além dessas proteínas do citoesqueleto, você vê, não tem uma despolarização, elas sobem no citoesqueleto e elas são direcionadas para a terminal nervosa, que a gente chama de proteínas de ancoramento e de tráfego dessa vesícula. A toxina botulínica, ela age nessas proteínas de tráfego e de ancoramento. Então, por isso que fica com aquele efeito, é um efeito de bloqueio permanente e até muito maior do que essas toxinas, elas bloqueiam por 15 dias. O Botox, a toxina botulínica, ela tem um efeito muito mais prolongado que 4, 5 meses desse bloqueio. Então, por isso você tem que dar uma coisa local, você não pode... Seria fatal, né? É exatamente isso. Ela age no mesmo local. Ô Celso, você é novinho, mano. Você não precisa indicar. Mais perguntas? Então, Regina, eu quero te agradecer a sua paciência.